Fala galera do Fabricadeiro, estamos aqui em mais uma aula e hoje vamos ao nosso bloco especial que trata sobre Enem e UERJ, que é um dos mais esperados para o pessoal, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que quer fazer a prova da UERJ. Muito difícil encontrar material a respeito desse vestibular na internet e o Fabricadeiro, como sempre, deixa algumas coisas abertas para te ajudar, mas é claro que nenhum almoço é grátis, então passa lá no nosso Instagram, que é o Insta_Fabricadeiro, e é claro, no nosso site, que é o fabricadeiro.online, onde você tem cursos voltados desde o Enem, o UERJ até o IME/ITA, e no seu caso é óbvio que você, se caiu nesse vídeo, você está interessado por um motivo ou outro no plano Enem-UERJ. Então lá você tem os modelos de redação do Enem e da UERJ, os temas que já caíram debatidos de acordo, é claro, com os critérios de correção de cada um, as obras literárias que são recomendadas ao tempo em que eu gravo isso. A obra era na época os sonetos, mas a cada ano vai mudando, e vemos aqui hoje uma aula de logaritmos, onde vamos intercalar questões da UERJ e do Enem. Claro que tem assuntos que são muito mais a cara do Enem, assuntos que são muito mais a cara da UERJ, e assuntos que caem nos dois de forma quase igual. É claro que a UERJ vai ser sempre mais direta nos seus enunciados, enquanto o Enem sempre vai dar aquela enrolada básica que você já conhece, que é a característica dos enunciados do Enem, como você já está careca de saber. O Enem gosta de ser uma prova cansativa, uma prova de velocidade, é uma prova de resistência, beleza? Bom, vamos lá, gente. Então aqui, primeira questão, joga na tela aí. Ele fala então o seguinte, o UERJ 2015. Observe a matriz A quadrada de ordem 3. Considere que cada elemento A e J dessa matriz é o valor do logaritmo decimal de I mais J. O valor de x é igual a quanto? Bom, lido e enunciado, agora vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? Vocês vão observar o seguinte, que uma questão que nem essa, que é uma questão bem clara de como matriz também, que é outro assunto, é cobrado na UERJ. Geralmente, matriz, você na aula de matriz aprende a multiplicar, a somar, a subtrair. Às vezes você aprende um bando de coisa que, vou te avisar, aquele bando de coisa de inversa, eu não sei o que você aprende na matriz, a nível de Enem e UERJ, cara, para a prova de qualificação da UERJ, aquilo é bem desnecessário, tá? A ideia geralmente de matrizes em ambas as provas, Enem e UERJ, é que ele vai dar uma matriz, vai dar um significado para esse A e J, seja recaindo em outra matéria, como ele fez aqui, que é o log, seja comentando, esse A e J tem uma cambada de amigo num bar bebendo, é o número de chopes, é o número de bebidas, é o número de guaranás que uma pessoa I pagou para a pessoa J. E aí você vai usar da sua interpretação para chegar a algum lugar, mas assim, sempre eu te juro, a parte difícil da questão, se tiver alguma, não é de matriz. No caso aqui, a parte que diz respeito ao log. A matriz é uma mera figurante aqui na questão. Então vamos ver. Ele fala que o A e J, o que é o I e o que é o J, gente? O I numa matriz é a linha a qual aquele elemento pertence. E o J é a coluna a qual pertence o elemento. Eu não entendi, tá? Você que já viu a aula teórica com a gente na nossa plataforma, que é nosso aluno, já aprendeu os preceitos e os conceitos básicos de matrizes. O número I, né? O I vai representar um número, claro, número, que diz respeito à linha a qual pertence o elemento na tabela. Isso é um jogo de batalha naval, né? Isso é uma tabela que tem linha e coluna, e para localizar eu preciso da linha e coluna de cada coisa que tem ali dentro, cada número que tem ali dentro. Então, se tiver um cara que é da segunda linha e terceira coluna, ó, é justamente o x, tá? Se eu tiver um cara aqui da segunda linha e segunda coluna, ó, é o 0,6, beleza? Então você vai ter o que aqui? E o j vai ser o número da coluna. Aí o que acontece, né? Ele fala que ele quer o valor do x. Como eu até falei aqui, o x, ele está na segunda linha e terceira coluna, né? O x ele vai ser feito, então, por uma continha que é o quê? Que é um log, já que o i é 2 e que o j é 3. O i é o número da linha, o j da coluna, que é o log de 2 mais 3. Porque a questão fala que o log que eu devo fazer é sempre o do i mais o j. Eu já sei o que alguns estão querendo falar aí na sua casa. Então, ó, isso é o i, isso é o j, e aí i mais j, tá? Ah, peraí, mas professor Fortão, mas ali na questão também tem outro x nessa posição daqui. E aí, ó, que aqui é a terceira linha e segunda coluna.
Justamente por isso, percebam que existem elementos na matriz que estão simétricos em relação à diagonal principal. Justamente para não dar problema, segundo a definição que ele inventou para essa questão, é claro. Isso não vai para outra questão, né, gente? Porque é só para essa questão. Que é o quê, né? Se você falar que o x é A32 na terceira linha e segunda coluna, e em vez de A23 no final vai fazer diferença? Não, não vai. Porque o que você cria para achar o valor dele é o log do i, que no caso é 3, mais o j, que no caso é 2. É o log no caso do 5, tá? Então você vai acabar tendo aqui que o x vai ser igual ao logaritmo de 5. E aí o que vai acontecer? Eu não tenho de cabeça o logaritmo de 5. O que geralmente em prova se faz para que você aqui chegue no logaritmo de 5? É bem comum uma questão te dar o logaritmo do 2 e a partir do 2 você chegar no do 5, que é o que vai ser feito aqui. Você tem que lembrar que o log de 5 na base 10 é a mesma coisa que o log de 10 sobre o 2. E aí tem uma propriedade que fala o quê, gente? Quando eu tenho, no caso aqui, um log do quociente, perdão, da divisão entre 2, no caso, valores, você vai falar que esse log pode ser escrito como sendo o log do número de cima menos o log do número de baixo. O log de um cara sobre o outro é o log do primeiro menos o log do segundo. Só que como isso aqui é base 10, meu querido, repara, log de 10 na base 10, lembra que todo logaritmo, onde você não escreve a base é a base 10, tá? Porque o log decimal é um log a nível de ensino médio muito utilizado, então para não ficar toda hora escrevendo, a gente omite ele, mas se quiser vamos colocar aqui. Então log de 10 na base 10 é como se eu estivesse perguntando qual é o número ao qual eu elevo 10 para que o resultado seja igual a 10. Isso, o próprio 1, né? Também você pode decorar também que toda vez que esses dois forem iguais, os logs vão ter um valor unitário, tá? Log, no caso onde esse cara é igual a esse, é igual a 1. E aí, beleza, galera. Isso aqui então vai dar 1 menos log de 2. Só que, repara, eu também não tenho log de 2. E ao contrário do que alguns professores de colégio falam, gente, professor de colégio geralmente não conhece provas de vestibular e dá algumas bolas fora. Ah, tem que decorar log de 2. Claro que não, tá? Até porque a aproximação que é usada em cada questão varia de questão para outra. E no caso aqui, você tem como, pela tabela, encontrar esse log. 2, eu tenho que imaginar o seguinte, como é que a gente encontra qual é o trem, qual é os parangolê, quais são os parangolê envolvidos nessa questão aqui? Você, para achar um log, você tem que associar ele a um elemento da matriz. Para associá-lo ao elemento da matriz, eu tenho que identificar a linha coluna a qual ele pertence. E para identificar a linha coluna a qual ele pertence, o número que está aqui dentro tem que ser a soma de um i com um j, de uma linha com uma coluna. Como foi no caso do 5. Se eu chegasse direto falando assim, ó, o cara é o log do 5, não fica claro para mim a posição, linha e coluna, a qual ele pertencia lá dentro originalmente. Mas você falou, peraí, gente, mas 5 é 2 mais 3. Se falar, ah, agora já vi, ó. Se é 2 e 3 é porque a linha era 2 e a coluna é 3, ou o contrário. A linha é 3 e a coluna é 2. Que fica claro que eu vou pegar um desses dois elementos que no final dá a mesma coisa, né? Nesse caso não será diferente, porque 2, gente, vamos pensar, pensa na sua casa. 2, para eu escrever como uma soma de 2 inteiros, eu tenho quais possibilidades? Só falar que é o mais 1, correto? Concorda comigo? Tá? No caso aqui, o 2 vai ser o quê? É a mesma coisa que o mais 1. E aí, no que isso vai dar, professor Fortão? Você vai ter o quê? Ó? Aqui, como é log de 1 mais 1, significa que o elemento A e J da primeira linha e primeira coluna. E o que isso significa? Significa que, ó, primeira linha, primeira coluna, 0,3. Isso quer dizer que o valor dele é 0,3? Sim. O log do 2 será igual a 0,3. Se o log do 2 é 0,3, aí acabou. Porque eu só substituir ele ali em cima. E o que você vai ter então agora? Ó, teremos então aqui, meu querido, que o x será igual a 1 menos 0,3, ou seja, 0,7, tá? Então, esse 0,7 é justamente o que ele queria. Joga de novo, por favor, a questão aí na tela, gente. Jogando de novo a questão na tela, você vai ver que 0,7 era a letra B da questão, tá? Então, marca aí a letra B, que é a letra que a gente estava procurando, tá? Você dá frente, então, aqui para você tirar um print. Printou aí, pessoal? Então,
Fica com a gente, isso foi só a primeira questão, lembra? Passa lá na nossa plataforma e tem um plano que é voltado também ao ERJ esperando por você. Não se esqueça, tudo que tem lá, você tem todas as matérias, matemática dividido em 2, tem aula também de atualidades agora, que a gente colocou recentemente como extra, tem a aula até de História da Arte, também de História, porque História da Arte é uma matéria meio mesclada, meio espalhada, dentro de literatura e história, mas a gente tem ela separada, algumas aulinhas, são poucos assuntos, e por aí vai. Além disso, o plano Medicina tem os planos Master, tem as matérias Master, que são Biologia, Física, Química e Matemática Master, que aprofundam ainda mais o que é visto nas matérias de Matemática, Física, Química e Biologia normais, ou seja, você que é um cara que já está aí, meio calejado, fazendo pela segunda, terceira, quarta vez, pessoal da medicina acontece muito isso, que não aguenta mais ver as coisas, quer partir pra porrada e ver coisas de nível mais avançado, porque você já não se sente desafiado em ficar vendo a mesma coisa, você bate na trave, o seu emocional tá uma bosta no dia da prova, e aí acabou que você, quando vai voltar pro curso, fala, e agora? Eu vou ver tudo de novo, já estava num nível tão alto, não passei por acaso, porque deu uma diarreia mental no dia. Então tem essas matérias para você aprofundar ainda mais, para te instigar ainda mais a você ficar mais preparado, mais seguro para a prova, que é um produto que o Fábrica D tem para você, tá bom? Então, ficamos por aqui. Forte beijo. Tchau, tchau, galera. Fala, galera. Alexandre Azevedo aqui falando. Vamos continuar com nossa aula de logaritmos voltados para o Enem e para o UERJ. Então vamos pegar questões voltadas ao Enem e ao UERJ, vamos alternando conforme a necessidade e uma ordem aqui muito bem cadenciada, que tem o porquê de ser essa ordem que a gente escolheu aqui, ok? Então joga na tela a próxima questão. Questão da UERJ 2013, pessoal. Um lago usado para abastecer uma cidade foi contaminado após um acidente industrial, atingindo o nível de toxidez T0 correspondente a 10 vezes o nível inicial. Leia as informações a seguir. A vazão natural do lago permite que 50% de seu volume sejam renovados a cada 10 dias. O nível de toxidez Tx após x dias do acidente pode ser calculado por meio da seguinte equação. Tx igual a T0 vezes meio elevado a 0,1x. Considere o menor número de dias de suspensão do abastecimento da água necessário para que a toxidez retorne ao nível inicial. Sendo log de 2 na base 10 igual a 0,3, o valor de D é igual a quanto? Então vamos lá, pessoal. Olha só, galera. O que ele quer no caso aqui da gente, né? Uma coisa importante é que ele dá essa fórmula, mas você tem que notar que o nível inicial de toxidez não é o T0. Porque quem já é mais graúdo de ficar fazendo questão pra caramba em casa, está acostumado a esse valor que fica aqui, geralmente ser o valor inicial. Mas ele inventou moda aqui, né? Ele disse que existe o valor inicial e que esse T0 que está aqui, na verdade não é ele. Na verdade ele é 10 vezes ele. Então isso aqui é 10 vezes de um TI, de T inicial, então toma cuidado para isso não te confundir. Então quando ele fala aqui, ele dá o lado do 2 e tal, e pede o D para o Tx, né, ser igual ao T inicial, você vai colocar o TI aqui à esquerda, vamos lá. Mas só cuidado para não confundir esse TI com o T0 e achar que é a mesma coisa, usar a mesma nomenclatura e já cortar os dois aqui, né? Tem muita gente que eu vejo errar a questão já no início, o cara bota T0 e T0 e aí, ó, já era. Daqui para baixo já errou tudo, tá? Eu tenho que lembrar que o T0 é 10 TI, primeira coisa. Eu tenho que lembrar disso. Ai, obrigado por avisar, professor Falcão. Já não ia perceber isso, ia cair na arapuca, tá? Então, ó, você vai ter aqui, fica aqui, aí você pega o TI e corta em ambos os lados, assim mesmo, por violência, tá? Ai, nossa, grosseria. E aí você vai ter o quê? Que o 1 de um lado é igual a 10 vezes 0,5 elevado a 0,1x. Esse 10 vem para a esquerda, tá? 1 sobre 10 vai dar 0,1, é um décimo, né? O 10 está aqui multiplicando, ele vem para a esquerda dividindo. Então você vai ter um décimo, que é igual a 0,5 elevado a 0,1x. Ficando então 0,1, que será igual a 0,5 elevado a 0,1x. Tudo bem, muito bem, beleza. Aí você vai ter o quê? Quando você chega a esse ponto, já sabe que deu ruim, né? Deu ruim não. Deu ruim se você quiser fazer isso aqui de cabeça, tá? Qual é o número qual eleva o meio para dar 0,1? Você não sabe? Nem eu, sei lá. Não tem como fazer isso aqui de cabeça. Para isso que está o log. Questões que
mesmo que aparentemente você vai desenvolvendo e pareça que vá tudo bem para o exponencial, se o cara te dá o log, meu amigo, minha amiga, tá? Saiba que você, num dado momento, como esse aqui, que tu trava, não sai mais do lugar, você vai ter que tacar log em ambos os lados. Ah, professor Fortão, trava em tudo, então você taca no log até em conjuntos. Não, com travar aqui na conta, tipo essa daqui, criatura. Então você vai ter o quê, ó? Taca log em ambos os lados. Taca log na minha vida, tá tudo travado. Então, igual a log desse lado aqui, de 0,5 elevado a 0,1x. Então, quando chegar num momento em que por exponencial, na raça, né, só no olho e vejo não vai sair, você não consegue ver o expoente que você tem que pegar, você vai fazer isso daqui. Então, também o log dado no enunciado já denuncia de cara que alguma etapa da questão ele vai ter que aparecer, tá bom? E aí, o que você vai ter, né? Como é log na base 10, aqui desse lado, 0,1 é 1/10, é a mesma coisa que 10 a menos 1. 0,1x, como é que eu jogo o expoente para frente? É a regra do peteleco. Eu dou um peteleco aqui com a minha força de sanção e o 0,1x vem para frente. Aí pronto, querido, tá? E aí, o que vai acontecer? Bom, ou você faz peteleco aqui, já percebe, né? Qual é o número ao qual eu levo 10 para dar 10 a menos 1? Menos 1, né? Então isso aqui será igual a menos 1. Do outro lado você vai ter 0,1x, e isso é a mesma coisa, log de 5, que o log de 5 décimos. Só que 5 décimos eu posso cortar o 5 com o 10. Isso vai dar, então, o log de 1 meio. Vai ficar menos 1 igual a 0,1x vezes log 1 meio. Eu vou botar como 2 a menos 1, tá? Por que eu vou botar como 2 a menos 1? Porque eu já aproveito aquele log de 2 ali. Eu já pego aqui, ó, o meio é 2 elevado a menos 1. O menos 1 vem para frente por um peteleco, multiplicando essa galera. Então fica menos 1 igual a menos 0,1 vezes log de 2. Aí pronto. Menos com menos vai cortar. Fica 1 igual a 0,1x vezes log de 2, que é 0,3. Tá? Aí é só terminar essa continha, né? 1 dividido por 0,1 vem para o outro lado. E aí você vai ter aqui que vai dar 10 aqui à esquerda, que é igual a 0,3 vezes o x que sobrou. Então 10 é igual a 0,3x. Aí beleza, né, minha gente? Então, isso vem dividindo também para cá. 10 fica dividido por 0,3. Então, multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Vamos pensar, se fosse 10 dividido por 3, isso aí daria, no caso, 3 e pouco, né? 3 igual a 3, 3, 3, 3, 3. Como é por 0,3, tem um 0 a mais aqui. Vai dar 33,3, 3, 3, 3 toda a vida. E aí, só cuidado, né? Ele pediu aqui nas opções, joga na tela aí para mim. O que ele pede nas opções, como você está vendo, é, no caso, justamente, o valor de D, né? O valor do X, para que o menor número de dias para que você tenha de suspensão da água. Bom, se você pegar 33 cravado, você não chega ao que ele quer. Então, tipo assim, tem que ser o primeiro que ultrapassa, mas não ultrapassa tanto, tá? Volta. Então, como aqui tem 33, mas 33 e os quebrados, você não vai ter 33 igual a 3 dias. Ele quer o número de dias por inteiro, como estão aí nas opções que você está vendo, não tem número decimal. Então, a melhor opção é a que tem um 34, ok? A melhor opção é a da letra, então, é a da letra, joga na tela de novo, é a da letra C, tá? Então, letra C aqui. Beleza, queridos? Tá? Você da frente, tira o print aí. Vocês estão vendo que questão de logaritmo na UERJ é um tipo de questão que realmente cai, e não cai só coisa bobinha, tá? Porque aquela de matriz também parecia bobinha, mas não era tão. Aquele final, na hora do I mais J, na hora de usar o log de 2, não é uma coisa trivial para a maioria das pessoas. E esse lance de sempre olhar, né, sempre que fala de log de 5, pintar depois o log do 2 por um caminho ou por outro, é algo que aparece bastante. Então tem que estar sempre bem preparado para que isso vá acontecer em qualquer prova, seja o ERJ
ou seja, como vamos ver daqui a pouco também nas questões do Enem, tá bom? Então, forte beijo, ficamos por aqui. Tchau, tchau, galera. Bora, galera, vamos fechar agora essa sequência com a questão da UERJ 2015. Então, jogando na tela, vamos ter aí o seguinte. Observe no gráfico a função logaritmo decimal definida por y igual a log do x na base 10. Admita que no eixo x 10 unidades correspondem a 1 centímetro e que no eixo y a ordenada log de 1000 corresponde a 15 centímetros. A escala x para y, na qual os eixos foram construídos, equivale a quanto? Bom, pessoal, essa questão aqui é muito mais de escala do que de logaritmo e eu penso até que poderia ser uma questão muito bem aproveitável, dando uma melhor maquiada para ser uma questão do Enem também. O que acontece aqui? O cara lê isso daqui e geralmente ele fica totalmente confuso. O que você tem que pensar é que uma escala é uma divisão, é uma razão entre duas coisas. Duas coisas que têm que estar na mesma unidade, ou melhor, no mesmo referencial, vamos assim dizer. Então, o cara faz uma mistureba, 10 unidades de x corresponde a 1 centímetro, aí no eixo y é log do 1000, que corresponde a 15 centímetros. O cara já lê isso aqui, ele já fica meio que desanimado, ele fala, o que é isso, né? Que diabo está acontecendo? O que você tem que entender é que você tem que entender que no eixo x, ele já me entregou 10 unidades aqui, 1 centímetro do eixo x, é a mesma coisa que 10 unidades. O que eu tenho que entender agora é a que corresponde 1 centímetro do eixo y. Quantas unidades que 1 centímetro do eixo y correspondem em termos disso daqui, né? Porque aí, como eu vou ter 1 centímetro do eixo x e 1 centímetro do eixo y, você vai poder comparar os dois. Bom, mas na verdade a mudança de escala é, enquanto 1 centímetro aqui são 10 unidades, 1 centímetro do y são não sei quantas unidades. E aí eu divido um pelo outro para saber qual é essa razão, qual é essa escala que ele está perguntando. Então tem que achar assim, aqui embaixo tem um momento que eu vou chegar e vou escrever, 1 centímetro do eixo y, ele na verdade corresponde a quantas unidades aqui, tá? Então vamos pensar, a única coisa mesmo de log que tem aqui é o cara saber o log do 1000. Porque isso aqui, os pontos que você tem, amigo, ele só está falando que o log do 10 é igual a 1. Quando ele marca, por exemplo, algum ponto desses aqui no gráfico. O que a gente já sabe, não precisaria ter um gráfico ali. O gráfico é mais aqui um adereço na questão, mais um enfeite do que qualquer outra coisa, tá? E aí você vai ter o quê? No caso aqui, o log do 1000, a gente sabe que 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Portanto, como 1000 é 10 elevado a 3, posso considerar que o 3 vem para frente, ou já posso pensar direto pela definição de log, né? Qual é o número ao qual eu levo 10 para dar 10 ao cubo, né? E aí, seja lá como você escolheu fazer, no final tem que dar 3. Tá. Então, eu estou falando assim, 3 unidades correspondem a 15 centímetros em y. 3 unidades correspondem a 15 centímetros. Então, vagabundo, você tem então aqui que uma unidade, se eu dividir por 3, correspondem a 5 centímetros. Mas, na verdade, eu quero o contrário. Eu não quero uma unidade corresponder a quantos centímetros. Eu quero 1 centímetro corresponde a quantas unidades. Então, vamos inverter aqui o jogo. Se uma unidade são 5 centímetros, 1 centímetro corresponde a quantas unidades? Vou botar aqui um A, né? Fica 5A igual a 1. Então, o A vai dar 1/5, né? Então, cada 1 centímetro do y corresponde a 1/5 de uma unidade. Como eu quero saber, no caso aqui, escala, então, meu querido, divide o x pelo y. Você vai ter que x sobre y é dividir 1/5, perdão, é dividir 10, né? Por 1/5. E dividindo 10 por 1/5, o 5 vai subir, vai ficar 50, que é a mesma coisa que escrever 50 sobre 1. Então, 50 sobre 1 é a mesma coisa que eu usar a notação 50, 2 pontinhos, 1, 50 para 1, tá? Então, aí nas opções você vê que isso corresponde à letra C, tá bem? Então, aqui vamos marcar a letra correta, que é essa daqui. Tem umas que são assim, caramba, mas era só isso? Era. O problema é a sua interpretação, que conta muito aqui, tá? Da frente, printa aí. Então, pessoal, terminamos essa sequência
de revisão, de voltado para o Enem, para o ERJ, de logaritmo, tem mais questões. Você que é nosso aluno na plataforma, para você fazer no nosso material, aproveita e manda suas dúvidas, não tirar dúvidas aí da plataforma, no seu ambiente de aluno. Quem não é ainda, o que você está esperando? Venha fazer parte da nossa família, vai fabricad.online e tem a melhor preparação Enem e a melhor preparação UERJ que você poderia ter, tá bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau. Fala galera, estamos aqui em mais uma aula do Fabricad. Hoje vamos pegar a parte de função do segundo grau, que como vocês sabem, para qualquer vestibular é muito cobrada, tá? Então vamos pegar aqui questões da UERJ em primeiro lugar, para você que quer o UERJ, que sempre se sente meio de lado em relação a esse vestibular pelas plataformas aqui no Fabricad, a gente pensa em você e vamos fazer algumas dessas questões, o que não impede que elas sirvam de treinamento também para o Enem, só que no Enem, é claro, ele dá uma maquiada maior no enunciado, aquela enrolada, aquela encheção de linguiça que a gente já conhece. Bom, primeira questão então aí, vamos ler juntos? Então tá assim, no plano cartesiano a seguir, estão representados o gráfico da função definida por f de x igual a x2 mais 2, com o x pertencente aos reais e os vértices dos quadrados adjacentes a b, c, d e d, m, n, p. Observe que b e p são pontos do gráfico da função f e que a, b, d e m são pontos dos eixos coordenados. Desse modo, a área do polígono ABCD, ABCPNM, formado pela união dos dois quadrados é... Então, ele aqui é o polígono ABCPMN, né? É a união dos dois quadrados. Bom, volta para mim aí, galera. E aí, vamos lá. A questão aqui é uma questão que já serve para a gente relembrar coisas de função do segundo grau. Então, a primeira coisa que é bom relembrar é o seguinte. Como é que é a cara da função do segundo grau? Como é que é o jeito dela de ser escrito e o que cada númerozinho que aparece na sua lei de formação representa? Bom, para quem não lembra, o primeiro número aqui, ó, é sempre o A, que é, no caso, o coeficiente aqui, né? É dominante, e ele indica qual que é a concavidade da parábola. Que a função do segundo grau tem um desenho de uma curvinha, que a gente chama de parábola, que pode ter concavidade para cima ou para baixo. Que a gente acaba fazendo essa graçola aqui, né? Para dizer o que, ó, curva triste ou curva feliz, tá bom? O B, galera, ele não vai ter uma função muito definida aqui na equação. O C é onde a parábola corta o eixo Y, mas o B mesmo, ele não aparece diretamente. Então, se eu tenho aqui um dado local onde a parábola corta o eixo Y, essa interseção com o eixo Y é justamente o valor do C. O máximo que a gente pode falar a respeito do B é que, assim, quando você pega aqui e você tem, no caso, uma equação em que o B seja igual a zero, ou seja, que eu não tenha termo na frente do x, o que vai acontecer é que a parábola vai ser simétrica em relação ao eixo y. Se tem o eixo y aqui no meio, e tudo que eu tenho de um lado, você vai ter também do outro, tá? O eixo y é exatamente o eixo de simetria da parábola. Pode observar que isso acontece aqui. Você não tem nada aqui no meio, e aí você vai ter que aqui, ó, justamente por isso, o B é zero, tá? Sempre que o B for zero, o eixo Y é o eixo de simetria, porque a princípio de simetria pode ser qualquer eixo vertical, não necessariamente o eixo Y, o eixo das ordenadas, tá? Quem não lembra do nome, né, galera? Aqui o eixo das abscissas e aqui das ordenadas, tá? Com isso a gente já pode começar, que a questão é até bem simples. Você pode reparar que aqui eu tenho que o termo constante é 2. Isso já é o valor do C, tá? O C, então, ali é 2. Se o C é 2, quer dizer que a parábola corta aqui, ó, no 2. Também, isso não é nada de diferente da gente pegar e falar que o x aqui é igual a zero. Por que ponto é esse? Na verdade, eu estou botando 2, mas o ponto é um para-ordenado. Tem um x e tem um y, né? Por comodidade, a gente só escreve aquele cara que não é zero. Mas, na verdade, isso aqui é o ponto 0 com 2. É o ponto 0,2, tá? Quando o x é 0, o y correspondente dá 2, tá bom? E aí, isso já me ajuda a ver o quê? Gente, se essa distânciazinha é 2, isso é o lado do quadrado. Aqui é 2 e aqui é 2 também, tá bom?
E aí, para achar a área, no caso do outro quadrado, a gente pode pensar o quê? Bom, tá vendo que esse pontinho aqui é o ponto em que a parábola toca o quadrado maior? Esse ponto, se essa distância vale 2, o x desses pontos todos valem 2. Esse ponto aqui é o ponto 2 com alguma coisa. O que vai ser essa alguma coisa? Se esse 2 ele faz parte de um ponto, que é dessa equação aqui, quando eu jogar o 2 aqui dentro, a conta que vai sair, o resultado que eu vou encontrar vai dar um y, que é justamente o y que entra aqui, e é justamente o tamanho dessa altura, gente, porque o y do ponto, ó, é justamente a altura na qual o pontinho se encontra. E aí acabou. Então, para x igual a 2, você vai ter y igual a 2 ao quadrado mais 2. Isso vai dar, então, 4 mais 2 vai dar 6. E aí pronto, né? Com isso eu sei, então, que agora aqui é 6. Logo, você vai ter um quadrado de lado 6. E aí é só agora somar as áreas. A área que você quer vai ser a área, no caso aqui, de um quadrado de lado 2 com um quadrado de lado 6. Isso vai dar, então, 4 mais 36, o que vai dar, então, 40, tá? Isso é, então, joguei na tela de novo para a gente ver qual é a letra. Viu só, galera? Então é a letra D, tá bom? Então, questão bem simples, mas claro, todo mundo tem as suas dificuldades. E aí, você da frente, você tirar um print. Tendo dúvida, mesmo assim, vai no Tirar Dúvidas na nossa plataforma, manda lá e pergunta o que você não entendeu, o que você tá meio enrolado, que a gente vai te ajudar, tá bom? Aguenta aí, vamos para a próxima questão já já. Continuando aqui, próxima questão. Então, na tela aí, gente. Questão da UERJ 2016. Observe a função f, definida por f de x igual a x ao quadrado, menos 2kx mais 29, para x pertencente aos reais. Se f maior ou igual a 4, para todo número real x, o valor mínimo da função f é 4. Assim, o valor positivo do parâmetro k é... Bom, essa questão aqui, galera, ela vai tratar sobre máximo e mínimo de função do segundo grau. E toda vez que você ouvir falar essa palavrinha, isso significa que a gente está trabalhando com o vértice da parábola. Qualquer coisa que envolva máximo e mínimo, que tem função do segundo grau na história, que tem no rolê, tá? Você vai usar o vértice. Por quê? Porque olha só, vamos usar aqui o gráfico, vamos relembrar isso daqui contigo, porque eu sei que isso é uma parte que também é meio nebulosa na cabeça de algumas pessoas. Quando a função tem concavidade para cima, repara que o ponto mais baixo da parábola é o vértice. E aí, nesse caso, esse y do vértice vai funcionar como o valor mínimo da função. Então, concavidade para cima, o y do vértice funciona como mínimo. Agora, se você tiver a concavidade para baixo, aí o que vai acontecer? Quando eu tenho concavidade para baixo, aí você vai ter o valor máximo. Então, concavidade para baixo, você vai ter que o y no vértice é o valor mais alto que você tem aqui, né? Então, assim, isso já serve também para tirar de vez, espero eu, da cabeça de alguns alunos que acham que, tipo, tem o x do vértice e o y no vértice, um é o máximo, outro é o mínimo. Não, não é isso. O y no vértice, digamos que sejam ambas as coisas. Só que, quando a parábola tem concavidade para cima, ela tem mínimo e não tem máximo. Por que ela não tem máximo? Porque isso aqui vai continuar a vida toda, gente, subindo. E quando tiver concavidade para baixo, ela tem máximo e não tem mínimo, porque isso aqui vai descer a vida toda, tá? E tem gente que acha que não. Então, assim, entendo que o x do vértice é só um acompanhante do y do vértice, é um par ordenado. Todo e qualquer pontinho da parábola, onde eu coloque o meu dedinho aqui em qualquer momento, tem que ter um x e um y, porque é uma localização que funciona com a abscissa ordenada. Então ele não pode estar solto, o cara não tem um x correspondente. Mas é somente isso que o x do vértice é. Alguém que eu substituo na função, um número que eu substituo na função,
para que o resultado daqui dê mínimo ou máximo conforme o caso. Nesse caso, ó, o que é o A da parábola, né? O A aqui é igual a 1. Se é 1, é positivo. Se é positivo, a concavidade é para cima. Se é para cima, ele tem mínimo realmente, como a questão está perguntando, tá? Então, só para deixar bem claro isso para você. Agora, vamos ver como é que a gente vai resolver, que é uma questão bem direta e reta. O que é o y do vértice, galera? X do vértice é menos b sobre 2a. Se você não tem isso de cabeça, anota. Y no vértice é menos delta sobre 4a, né? Então, esse segundo é o que a gente vai usar aqui. É só isso, professor Fortão? Só. Você vai montar e reparar o seguinte. Na hora de montar os coeficientes, o delta não é b ao quadrado menos 4ac? Como o delta é b ao quadrado menos 4ac, isso significa que você vai ter o que aqui, ó? Você vai ter que isso aqui é igual a b, que isso aqui é igual a c, tá? Aí você vai ter o que, né? Vai ter que o delta, nesse caso, vai dar b ao quadrado menos 2k ao quadrado menos 4ac, 1 vezes 29. Então fica 4k ao quadrado, 36, 116. Aí pronto. O y no vértice ele vale 4. Como ele vale 4, vamos substituir aqui, ó. Porque o y no vértice é esse valor mínimo. Lembra que f e y se confundem, tá, gente? Escrever f de x igual a tananã é igual a escrever y igual a essa mesma coisa aqui à direita. Dá no mesmo. Então você vai ter o quê? Menos delta, menos 4k2, mais 116, sobre 4a, sobre, no caso, 4, tudo isso igual a 4. Joga isso para cá, fica menos 4k2 mais 116 igual a 16. Aí pronto, joga para a direita, fica 4k ao quadrado igual a 100. Divide 100 por 4, você vai ter que k ao quadrado é igual a 25. Então, o k vai ser mais ou menos 5, tá? Então, você vai ter aqui que, com isso, o k pode ser mais 5 ou menos 5. A questão estava procurando o valor positivo dentre os possíveis do k, então o valor positivo vai ser o 5, tá legal? Saindo da frente aqui, saindo da frente você dá o print, vê se tá tudo bem, e vamos ver aqui qual é agora a opção. Isso aí é, no caso, gente, a letra A de Outback, tá? Óbvio que eu sei que não é com A, não, bobão. Beleza, gente? Tranquilidade? Então, isso tem que ficar bem nítido na sua cabeça. Se você entendeu isso daqui, você matava a questão numa boa, tá? Bora seguir. Bom, continuando agora aqui, joga na tela a próxima questão da UERJ que a gente vai fazer. Questão que vai tratar sobre o x do vértice e o y do vértice, você vai ver só. Uma bola de beisebol é lançada de um ponto O e em seguida toca o solo nos pontos A e B, conforme representado no sistema de eixos ortogonais. Durante a sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértice C e D. A equação de uma dessas parábolas é y igual a menos x2 sobre 75 mais 2x sobre 5. Se a abscissa de D é 35, a distância do ponto O ao ponto B é em metros igual a quanto? Bom, galera, como vocês viram aí no enunciado, a questão dá um gráfico que está aqui atrás e ele dá uma parábola que, assim, não sei se você reparou no enunciado, mas ele não fala a qual desses dois gráficos que corresponde a essa equação. Dá para a gente deduzir que eu vou te mostrar como, mas ele não fala, intencionalmente, já para ver se a gente está esperto. Você lembra que o termo constante é justamente o termo onde a parábola corta o eixo y? Gente, uma delas corta o eixo y no zero e a outra, se eu continuar prolongando aqui, com certeza não vai cortar a parada no zero. Vai cortar lá embaixo, numa parte negativa, lá não sei onde. Então, pô, se você olhar para isso daqui, eu poderia muito bem completar com um zero aqui, né? Porque aí o A da equação seria menos 1 sobre 75, o B da equação seria 2 quintos e o C seria igual a zero. Seria não, é igual a zero, tá? Então, se o C é igual a zero, das duas equações que eu tenho,
aquela a qual isso corresponde só pode ser essa daqui. Isso é importante para a questão? Sim, você vai ver por quê. Olha só, se eu já sei que a equação da esquerda, tá? Se eu já sei que a função do segundo grau, que é a parábola da esquerda, é a que tem essa equação que ele está me dando, o que vai acontecer? Pega aqui, igual a esse menos x2 sobre 75 mais 2x sobre 5 a 0, e vamos lá. Coloca aqui o x em evidência, fala que x vezes menos x sobre 75 mais 2 quintos, que tudo isso é igual a 0. Produto é igual a 0. Ou o primeiro dá 0, ou o segundo dá 0. Né? Que é melhor do que fazer Bhaskara, né, gente? Que não precisa. Quando você tem um termo constante faltando, significa que só sobraram termos com x. Significa que na hora de igualar a 0 para tirar as raízes, eu posso botar o x em evidência. Fica bem mais fácil, né? Muito mais prático. E aí, ou o primeiro dá 0, ou todo esse termo aqui do parênteses será igual a 0. O que vai me dar menos x sobre 75 mais 2 quintos igual a 0. Joga isso para a direita. Fica então 2 quintos igual a x sobre 7, 5. O 75 com 5 corta, isso vai dar 15, né? Que se estão embaixo, cada um de um lado, você pode cortar aqui tranquilamente. Eu estou dividindo por 5 esse cara e esse daqui. E aí, o que vai sobrar vai ficar o quê? Vai ficar então ali. Você vai ter que isso fica 2 sobre 1, que é 2, ali à esquerda, e x sobre 15 ali à direita. Jogo 15 para cá, que o x vai dar 30. Aí você fala, caramba, mas para que eu quero saber isso? Gente, o que eu estou achando quando eu faço isso é o quê? O que é você pegar uma função, isso vale para qualquer função, igualar a 0? São as raízes. Você está achando as raízes da função. Então aqui, esse aqui é 0, já estava lá, né? Eu descobri agora que esse outro valor aqui, ele é igual a 30. Mas, meu amigo, essa linha que está aqui é a linha que passa pelo vértice da parábola. O vértice é justamente aquele pontinho que é a interseção do eixo de simetria com o desenho. Então, aquele eixo que vai cortar o meio e tudo que eu tenho de um lado, eu tenho a mesma distância do outro. Como assim? Se aqui eu tenho uma certa distância, aqui tem outra igual. Se aqui eu tenho uma certa distância, aqui eu tenho outra igual. E é isso que vai me ser útil agora. Porque o que eu quero é saber justamente qual é a abscissa, qual é o x desse ponto B, qual é a distância dele lá até a origem. E aí, quanto que eu tenho de diferença entre o 30 e o 35? Não é 5? Se eu aqui estou voltando 5, para avançar eu vou avançar também mais 5. O que significa que o x desse ponto B, ele vale 40, tá? Lembrando, gente, que numa parábola, sempre nela, o eixo o eixo de simetria, né? Que não necessariamente é o eixo y, ele vai dividir a parábola de forma que essa distância que eu tenho aqui, ó, de um lado, seja igual a que eu tenho do outro. Os pontos onde eu corto aqui o eixo são as raízes e essas distâncias são iguais. Então eu apenas usei essa propriedade para ali sacar e saber qual que ia ser aqui, que é 40, e pronto, acabou. Joga na tela aí de novo a questão. Se você olhar as opções, ele fala, ó, se a abscissa de D é 35, a distância do ponto A ao ponto B, e metros é igual a 40, letra B de bola, tá? Volta para mim. E aí, vamos marcar aqui a letra B. Só isso, professor Fortão? É. Ai, eu tô emocionado. Pois é, só isso. Vou aqui deixar você printar. Tá? E aí, vamos partir para a próxima. Essas propriedades, então, a gente tem que estar no sangue, que às vezes o cara, pô, sei lá, estuda função do segundo grau sendo muito minimalista, não? O cara só entende e se preocupa em ver, com cavidade para cima ou para baixo, sem fazer um Bhaskara, ele valeu, tchau, o resto me viro. Não é assim. Aqui as propriedades todas que a gente viu na aula de teoria, de saber soma e produto, x do vértice, y do vértice, a utilidade de cada um, quando que você vai achar valor máximo e valor mínimo, saber a forma fatorada também, que é outra coisa que cai no esquecimento para vocês.
Tudo isso é muito importante, tá bom? Tudo isso a gente vai revisar agora em questão. Um beijo, valeu! Pessoal, próximo aqui. Na telinha agora, rolando a questão da UERJ que fala o seguinte. Os gráficos 1 e 2 representam as posições S de dois corpos em função do tempo t. No gráfico, uma função horária definida pela equação S igual a A1t ao quadrado mais B1 vezes t. No 2, definido por A2t ao quadrado mais B2 vezes t. Admita que V1 e V2 são respectivamente os vértices das curvas traçadas nos gráficos 1 e 2. A razão A1 por A2 é igual a quanto? Bom, gente, show! Volta aqui comigo. E assim, essa questão é uma questão mais algébrica, não tem valores propriamente ditos. Você fala, pô, como é que eu vou sair de letra e achar algum número desses que estão para marcar aí? A pessoa já fica desesperada. Claro, é uma questão um pouquinho acima das que a gente está fazendo até aqui, mas também não é isso tudo que parece. Eu tenho que pensar primeira coisa antes de mais nada. Olha só. O que vai acontecer aqui? Gente, repara que o y do vértice das duas parábolas é o mesmo. Eu vou ter que começar a catar tudo quanto é gancho aqui na questão para eu sair do lugar. Então, tipo, o y do vértice das duas, né? Porque aqui eu botei em lugares separados, mas no desenho original, você vê nitidamente que essas duas alturazinhas são as mesmas. Então, o que vai acontecer? Se o y do vértice dos dois é igual, isso quer dizer que o B1 é igual ao B2. Tá? Para começo de conversa. Outra coisa que aqui a gente tem que ver que é o seguinte. Se você tá meio assim, você está meio que tipo assim, ressabiado de eu estar usando o desenho da questão, mas o desenho às vezes é confiável, parece que é igual, mas não é, tem questão que dá uma trollagem na gente e eu não posso basear nela, mas assim, a própria conta mostra isso. Qual é o y do vértice da primeira parábola? É b ao quadrado menos 4ac. Só que não tem c, o c é zero, não tem nada escrito aqui depois, como termo constante. Isso aqui tudo vai zerar e a parada vai ficar b1 ao quadrado. O y no vértice 2 também seria b2 ao quadrado menos 4ac, um c que eu não tenho, que é zero. Iria dar b2 ao quadrado também. Iria acabar ficando b1 ao quadrado igual a b2 ao quadrado. Aí, quando você é igual a dois quadrados, é um igual ao outro, ou um igual a menos o outro, né? O que é b1 ao quadrado igual a b2 ao quadrado? É b1 igual a b2 ou b1 igual a menos b2. Só que eu estou vendo que os dois são positivos, aí realmente tem que ser igual mesmo. Então, se você é aquele cara que contesta e quer ver assim cravado, que é igual, tá aqui para você, tá? Isso aí não tem problema. Aí, o que vai matar a questão é o seguinte. Gente, o x do vértice, antes de mais nada, ele é uma média aritmética entre as duas raízes da função. E o que são esses pontinhos onde a função está cortando aqui? Não são justamente as raízes? Os pontos onde a função corta o eixo horizontal são justamente as raízes da mesma. Então, enquanto o x do vértice 2 é t, o x do vértice 1 é t sobre 2. Que a média aqui, né, daria isso. Então, repara. Se um x do vértice é a metade do outro, como é que se calcula o x do vértice, lembra? Menos b sobre 2a. Para quem não lembra, x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Como o x do vértice é dado por menos b sobre 2a, galera, o que acaba acontecendo é que você vai ter o quê? Que se a gente relacionar os dois, então eu posso falar que o x do vértice 2 é o dobro do x do vértice 1. Ou seja, o menos b sobre 2a do vértice 2, tudo com 2, né? É o dobro do menos b sobre 2a do vértice 1. Só que a gente já não viu que esses dois aqui são iguais? Se a gente já viu que esses dois aqui são iguais, então eu posso cortá-los. E aí o que vai sobrar no final? O 2 também, né? Que está de cada lado aqui embaixo, posso cortar. E aí vai sobrar assim, Ficou então o seguinte, que 1 sobre A2 é igual a 2 sobre A1.
que é só o que não foi cortado, tudo o resto foi embora. Se esse A1 vem para cá, fica que A1 sobre A2 é igual a 2. Pronto. Tá aí justamente o que ele tinha pedido pra gente, o que é a letra B na questão, tá? Então, era ter essa visão, só que eu sei que uma questão como essa, eu de sala de aula presencial, sei que as pessoas se desesperam quando vem esse enunciado, eu acho, meu Deus do céu, questão do IME, do ITA, tudo com letra, mas não, tá? Claro que a UERJ vem decaindo ao longo dos anos o nível das questões, e aí, tipo, essa daqui hoje em dia é uma questão de nível mais elevado, pintando ela na prova, tá? Então também não precisa ficar mega preocupado. Se você tiver num nível já legal, é bom para você nivelar por cima sempre, né, galera? Que no dia da prova acontece tudo de ruim contigo, o aspecto psicológico, emocional, dor de barriga, né? Então é bom você estar no nível acima da prova para, se qualquer coisa der errado, você cair para o nível da prova. Então é bom sempre se preparar com coisas acima, mas essa questão aqui é um pouco mais antiga, então não fica também em frenesi, passando mal na sua casa não, que não quer dizer que vai cair assim agora, tá bom? Tira o seu print, vê se está tudo bem. E pessoal, tira o máximo proveito das nossas aulas e repito, sempre use essas aulas de retomada com exercícios para você ver o que você precisa, de repente, até mesmo reassistir na aula de teoria, de repente a aula toda, assistir é rápido, as aulas de teoria de embasamento são bem tranquilas de você assistir, são bem rápidas de assistir, para ver até mesmo com outros olhos, para ver o que falta a você assimilar, coisas que de repente você achava na hora de assistir pela primeira vez que não eram importantes, você viu fazendo questão que sim, são importantes. Então, para tudo isso é que essas aulas servem, tá? Não tenha vergonha, nem ego, nem nenhuma bobeira para você voltar nas aulas de teoria, a assistir quantas vezes forem necessárias, que é para isso que a gente está aqui, para isso que a plataforma está disponível a você, tá bom? Pessoal, um beijo, bons estudos e valeu! Bom, galera, nessa questão aqui, que ela geralmente é uma questão problemática para o aluno, a maioria das pessoas, no ano em que essa prova foi aplicada, vou no dia seguinte me procurar, perguntando como é que se resolvia. Então, estou te avisando que é uma questão que geralmente não somente você aí do outro lado da tela, como todo mundo em geral, teve problemas para tentar fazer no primeiro momento. E qual é a ideia aqui, resumidamente falando, né? Ele te dá essas três figuras com 15, 45 e 75 graus, e aí isso já é um problema, porque ele quer saber no final a relação de H1 mais H2 em função do H3, e é um problema porque ele está usando ângulos que não são aqueles da tabela ou os padrões, né? São 30, 45 e 60. Aliás, lembrando, o que você tem que saber do 30, 45 e 60, meu povo, né? Se eu coloco aqui 30, 45 e 60, lembrando aqui, para ter o seno, o cosseno e a tangente de cada um deles, tinha até aquela musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Hey! Bom, se você for no TikTok, @Professor Fortão, você vai encontrar uma versão muito mais, digamos que, irreverente disso daqui, a ponto de você, de repente, não querer mostrar para minha mãe que ela vai me deserdar. Mas você vai ter algo divertido que, se você não decorar por bem, você decora por mal, tá? Então, isso aqui são os valores padrão que você tem e, geralmente, já no sangue ou não, tem lá como saber usar quando pintam para você. O 15 e o 75, aí a gente vai ter que usar aquela fórmula de seno de A mais B ou A menos B, dependendo do caso. Você lembra como é que era? Ó? Minha terra tem um palmeirazinho de canto, sabe A. Seno A, cosseno B, cosseno A. Quando aqui era mais, aqui era mais também. Quando aqui era menos, aqui passava a ser o menos, tá? Então, no caso, por exemplo, do seno de 15 graus, galera, o que vai acontecer? O seno de 15, eu tenho que agora pensar assim, bom, 15 é a diferença entre quais dois ângulos conhecidos da tabela. Pode ser entre o 60 e o 45, ou pode ser, no caso, também ali, entre o 45 e 30. Vamos fazer entre 45 e o 30 por mera opção, tá?
se eu fizer entre os 60 e 45, porque 60 menos 45 também dá 15, você vai ver que vai dar a mesma coisa. E cuidado, não é fazer o seno desse menos o seno desse. Não é uma conta de vezes. Não é uma distributiva, meu floquinho de neve. É para usar aquela fórmula da lista, ela não existiria à toa, né? Então você vai ter aqui, ó, seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Aí, beleza. No caso, como você vê aqui, o seno de 45 vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30, 1 meio, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar, ó, raiz de 2 menos raiz de 3, raiz de 6, né? Vai ficar raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4, tá? Que é 1 vezes raiz de 2 e 2 vezes 2. Ok, Google. E o seno de 75? Se a gente fizer o seno de 75, que eu vou apagar aqui, tá, gente? Isso aqui você já printou, então eu vou apagar aqui. Se a gente fizer o seno de 75, aí 75 é 45 mais 30, né? Então, o que é que vai dar, então, isso? Vai dar seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então, você vai ter seno 45 é a raiz de 2 sobre 2, cosseno 30 é raiz de 3 sobre 2, seno 30 é meio e cosseno 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar, então, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, tá? Então, vamos anotar aqui, meu povo. Porque o que vai acontecer agora? A gente vai ter que pegar aqui e linkar isso com outras informações. Repara que as alturas não entraram ainda no cálculo. Como que eu vou fazer, então, isso, professor Fortão? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. O seno de 15, né? Por que eu estou usando o seno, aliás? Cara, porque ele está lidando com as alturas e com A, que está igual a minha cara aqui, né? Mas eles são os mesmos. Então, o seno de 15 ele é o H1 sobre A. É o oposto pela hipotenusa. O seno de 45 ele é o H2 sobre A. Ele é o oposto sobre hipotenusa. O seno de 75 é o H3 sobre A. E a gente vai igualar cada uma dessas coisinhas. Por exemplo, o seno de 75, já aqui de cara, ele é H3 dividido por A, não é? Oposto pela hipotenusa, mas ele também vale isso daqui. Então, ele é a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Ou seja, se eu jogo esse A para o outro lado, vai dar, então, ali que, no caso, o H3, ele é A que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Bora guardar isso aqui por enquanto, tá? Tá aqui o restinho de resultado, isso era o cálculo do seno de 15, que é a mesma coisa, só que com menos, né? Então, o seno de 15 é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Mas o seno de 15, quando eu olho ali para a figura também, você vai ter o quê? O seno de 15 ele é o cateto oposto, que é o H1 dividido por A, que é então raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Se eu pego esse A e passo para o outro lado multiplicando, você vai ter então que o H1 ele vai ser a mesma coisa que A, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, tá? Guarda também aqui. Bom, por último, gente, eu vou apagar aqui, tá? Porque eu já não preciso mais da figura. Tem o seno de 45, que é H2 sobre A, ok? Como o seno de 45 é H2 dividido por A, o que vai acontecer? Bom, o seno de 45 aí já é da tabela, né, gente? Seno de 45, então,
ele é H2 sobre A, e sabemos também que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, passo A para o outro lado. E aí, o H2 é igual a A raiz de 2 sobre 2, né? Eu devia ter falado antes de começar essa questão, né? That's the moment that the snake will smoke, ou seja, esse é o momento em que a cobra vai fumar. Mas agora você vai ter o quê? Aí, ele quer o H1 somado ao H2, que é mais nada não, que é um cafezinho, tá? Que aí você vai ter o quê? O H1 com H2 vai ser pegar esse A raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 e somar com A raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Se você pega aqui e faz a distributiva, você vai perceber que, então, finalmente, o H1 com H2, ele vai ser A raiz de 6 sobre 4 menos A raiz de 2 sobre 4, mais lá de fora o A raiz de 2 sobre 2. Só que como está todo mundo sobre 4, e só esse aqui está sobre 2, galera, a gente pode pegar e tirar o denominador comum. E tirando então aqui o denominador comum, o que vai acontecer? Você vai ter esse 2 subindo, vai ficar então A raiz de 6 menos A raiz de 2 mais 2A raiz de 2 sobre 4. E aí pronto, 2A menos A dá A, né? Então você vai ter ali A raiz de 2 mais A raiz de 6, onde esse A, inclusive, pode entrar em evidência, tá? Então, H1 mais o H2 vai ser o que no final das contas, galera? O H1 mais o H2 no final das contas, ele vai ser o A que multiplica raiz de 2 mais raiz de 6, tudo isso sobre 4, tá? E você está vendo que isso é justamente o valor do H3, tá bom? Como isso é justamente o valor do H3, então você vai ter que H1 mais H2, isso é igual a H3, que é justamente o que a gente queria, tá? Você dá frente aí para você dar o print, mas você vê que era uma questão realmente de um nível diferenciado. Bom, no dia da prova, atualmente a prova da UERJ não tem sido mais tão complexa, mas, cara, nesse meio de pandemia, que é a época que eu vos falo, não dá para você saber, e mesmo que não seja mais essa época, ela vive tendo altos e baixos, sobe o nível, desce o nível, tira um assunto, bota outro. Então, cuidado com essa coisa de tipo, essa aí eu vou meio que chutar o balde porque eu acho que ela não vai entrar, que isso não corresponde à realidade do cara que está estudando para realmente passar. Ele vai começar, é óbvio, focando nas mais fáceis, mas depois, isso aqui, com certeza, o cara que está no páreo, o cara que está dando sangue, a vida, a alma, pela vaga, ele vai fazer isso aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes se preciso for, tá bom? Então você também tem que fazer isso. Printa aí, vê se tá tudo certo. Então tá bom, me despeço por aqui. Um beijo, valeu e tchau, tchau, gente. Bom, galera, vamos para mais uma questão de trigonometria, item importante para o UERJ para o exame de qualificação, beleza? Vamos lá, então. Jogamos na tela, ele fala assim, a ilustração abaixo mostra um instrumento em forma de V, usado para medir o diâmetro de fios elétricos. Para efetuar a medida, basta inserir um fio na parte interna de V e observar o ponto da escala que vai indicar a tangência entre esse fio e o instrumento. Nesse ponto, cuidado, lê-se o diâmetro do fio em milímetros. E ele considera agora a ilustração a seguir, que mostra a seção reta de um fio de 4 milímetros de diâmetro inserido no instrumento. Se o ângulo BAC do instrumento mede 12, ele quer saber a distância D em milímetros do ponto A ao ponto de tangência P. Volta para mim? Então, galera, o que ele está querendo dizer aqui nessa questão é que, tipo, esse instrumento que existe de verdade é um instrumento em que você vai empurrando a bolinha aqui dentro, vai empurrando,
até que chega um momento em que a bolinha vai estar tocando aqui num pontinho, um ponto de tangência, e o cuidado que eu tenho que ter é que esse ponto que eu tenho aqui não representa a distância daqui até o A, não é o tamanho desse segmento. Ele fala uma ou duas vezes no enunciado que esse ponto, ele na verdade é o diâmetro da bolinha. E se ele é o diâmetro, ou seja, daí eu consigo achar o raio, né? O diâmetro é igual a 2R. Ou seja, o maior perigo da questão é você ficar aqui lendo errado, você passar por cima dessa informação e acabar achando que a distância é 4. Nem tem 4 para você marcar. Não tem nem como você achar isso, tá? Então, ele fala que seu diâmetro, ou seja, você vai ter que 2R vai ser 4. E aí, o raio R é de 2 milímetros, tá? O raio R sendo de 2 milímetros, aí o que você vai fazer aqui? Bom, o que eu sempre falo? Ligar do centro ao ponto de tangência. Então aqui vai ser 90 e aqui também vai ser 90, tá? Então o que acontece é que, tipo, como eu sei que um ângulo BACM é de 12, lá nas primeiras aulas de geometria plana da plataforma, a gente aprende na aula logo de cara de ângulos e polígonos o seguinte. O que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz é aquela linha que divide o ângulo ao meio, e não é somente isso. Além de dividir o ângulo ao meio, a distância desse ponto até cada um dos lados é justamente, no caso, igual. Então, se aqui é D, aqui também vai ser igual a D, tá? Então, isso quer dizer que se eu pego aqui e ligo do centro até o ponto A, então, se aqui tudo é igual a 12, você vai ter que cada metade é de 6 graus, tá? Bom, aí ficou mole, porque se ele quer a distância D, basta você pegar aqui um desses triângulos formados, eu vou pegar o de baixo, para não confundir nem com o 4 lá de cima, né, que você pode estar ainda na noia, na cisma com aquilo ali. E aí você vai ter o quê? Você tem que, aqui embaixo, você tem 6 graus, aqui é 2, aqui é D, tá? E aí, beleza, você vai ter que, olhando para cá, eu tenho o que em relação ao 6? Ó, trigonometria agora. Eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Para você que está aí na reta final, o ERG está ainda se enrolando, lembre-se de SOHCAHTOA, né? O que é isso? Setzinho para lembrar de seno, cosseno e tangente. Seno vai ser o oposto sobre hipotenusa, cosseno vai ser adjacente sobre hipotenusa, tangente vai ser oposto sobre adjacente, e aí você tem que, no caso, é a tangente. Então, ali a tangente do 6, ela vai ser igual ao que? O cateto oposto sobre o adjacente, e aí foi. Então, a questão era meramente você não se enrolar com o enunciado, tá? Isso vai dar, então, 2 sobre D. Claro que ele pedia o valor do D, então eu só tenho que trocar ali quem está em função de quem, né? Esse D na igualdade que está desse lado vai passar para o outro lado, multiplicando, fica D tangente de 6 igual a 2, ou seja, essa tangente que está, no caso aqui, multiplicando, ela vai para o outro lado, dividindo. Então, você vai ter que o D vai ser igual a 2 sobre a tangente de 6, tá? Vou você dar frente, então, para você dar o print, ver se está tudo bem, gente. E continuamos aqui no nosso trabalho ERG para que você tenha a melhor preparação com Fábrica D e seja um vitorioso, tá bom? Torço pelo seu A, se você quer uma carreira muito concorrida, ou seja lá o que você quiser, dessa vez você vai conseguir. Valeu! Bom, galera, a questão agora de áreas, e que, assim, parece a princípio ser de geometria espacial, mas não é, ela é de geometria plana. Bom, já a questão na tela aí, vamos já lendo, e você vai ver como a questão não é tão difícil quanto parece.
Aliás, é uma questão que costuma cair com uma certa frequência. Quando duas bolhas unidas possuem o mesmo tamanho, a parede de contato entre elas é plana, conforme ilustra o esquema. Considere duas bolhas de sabão esféricas de mesmo raio R, unidas de tal modo que a distância entre seus centros, seja A e B, é igual ao raio R. A parede de contato dessas bolhas é um círculo cuja área tem a seguinte medida. Volta para mim. Bom, pelo que eu já conheço de vocês que estão aí do outro lado da telinha me acompanhando, o que acontece aí, galera, é que, cara, o pessoal geralmente não enxerga um círculo. Porque o que acontece? Quando você pega aqui uma esfera, tá? E você corta essa esfera por um plano, o que acontece quando você corta essa esfera por um plano é que a interseção do plano, uma fatia, uma serra com essa esfera, dá justamente uma circunferência. Uma circunferência aqui de raio R. E o que está acontecendo aqui é que, na verdade, o que eu tenho é esse círculo no encontro de um pedaço de esfera com a outra, tá? Esse círculo eu estou vendo de frente, quando eu vejo ele de frente, eu vejo praticamente uma linha, né? Imagina se eu, que assim, aqui já está meio de perfil, né? Já está torto para você poder visualizar. Mas assim, se eu olhar de frente mesmo, pum, reto, você vai ver apenas uma linha azul. E é o que vai acontecer aqui. Você aqui vai acabar enxergando uma linha azul, onde essa linha azul é justamente a visão frontal do que está rolando. Porque, cara, você ter isso aqui, ou ter uma esfera tangenciando, cortando a outra, dá no mesmo. Você ter um plano, no caso aqui, cortando essa esfera, é o mesmo que ter uma região de encontro dessa esfera com uma outra, tá? Essa região aqui é justamente a região, ó, em comum entre as duas. É isso que está acontecendo naquele desenho, tá bom? É justamente essa linhazinha azul aqui que você está vendo de frente. Agora são outros 500. That's another 500. Que aí você vai ter o quê? Aí, olha só. Nossa missão é achar em função do raio R da esfera o raio R daquele filete azul ali. Como é que eu vou fazer isso, gente? Aí, queridão, lembra do que eu sempre falo para você, que é aquele mantra a ser recitado em questão de bolinha se tangenciando. Não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, começou a olhar para Deus, liga os centros e liga os centros aos pontos de tangência. Que aí o que vai acontecer? Eu não sei não, professor Fortão, você é o professor? Como é que eu vou saber? Você vai ter aqui o seguinte, ó. Você vai ter aqui no caso que, cara, olha só, daqui até aqui, aqui é R, aqui é R, aqui é R, aqui é R, e ele também fala na questão que, no caso, embora aqui esteja igual a minha cara, que do A até o B também é igual a R. Ou seja, se do A até o B também é igual a R, isso daqui, ó, é um triângulo isósceles, bem como de baixo. E num triângulo isósceles, o que acontece, né? Acaba que o R tem um aqui em cima e outro aqui embaixo, já que, na verdade, eu estou enxergando o diâmetro da figura, né? Um R e outro R, ok? Se eu pegar só o triângulo de cima, o que acaba acontecendo? Você vai ter que nesse triângulo equilátero, de lado igual a raio R grandão, esse raio pequeno que eu quero, nessa situação, in the situation, ele representa, na verdade, o quê? A altura de um triângulo equilátero. Agora eu preciso que você recite comigo aí na sua casa, gente. A altura de triângulo equilátero. Não confunde com a área.
A altura de triângulo equilátero é a mesma coisa que L raiz de 3 sobre 2. Como a altura do equilátero é a mesma coisa que L raiz de 3 sobre 2, e o L aqui é o próprio R, você vai ter então R raiz de 3 sobre 2, tá? Ok. E aí, o que ele está pedindo? Isso aqui é o valor do Rzinho. Ou seja, o Rzinho ele vai ser igual a R grande raiz de 3 sobre 2. Aí pronto, né? Como ele pede a área do círculo, fazer a área desse círculo aqui, galera, é fazer o quê? É fazer π vezes R ao quadrado, afinal é uma figura plana. Vem da interseção de duas esferas. A esfera tem a área da superfície dela, mas não é isso que está sendo pedido. Ele quer a área aqui do círculo. Então é você pegar e falar que a área do círculo vai ser πr ao quadrado, ou seja, π vezes R raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. O 3, raiz de 3 vira 3 mesmo. O Rzão ao quadrado fica ao quadrado. Tudo isso sobre 4, tá? E aí teremos a letra C de nádegas, tá bom? Ok? Marca a letra C então aí, vê se tá tudo bem. E é uma questão realmente importante, que geralmente o pessoal confunde, então não esquece. Pegou uma questão como essa aqui, liga os centros, pontos abordados aqui. Foi esse lance de você pegar, mais uma vez, questão de bolinha, e saber ligar o centro a centro e ao ponto de tangência, saber a altura de um triângulo equilátero, saber também a área de um círculo, mais uma vez, tá? São os pontos que, se de repente você tá por fora aqui, são os pontos que você tem que voltar à teoria e dar uma maior revisada, tá bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau. Bom, próxima questão aqui, ela vai envolver tanto áreas quanto trigonometria. Então vamos ver como que esses dois assuntos se misturaram nessa questão. Tá assim, uma chapa de aço com a forma de um setor circular possui raio R e perímetro 3R, conforme ilustra a imagem. A área do setor equivale, no caso, a quanto? E tá tudo, volta para mim, tá tudo com R. Pintou, no caso aqui, coisa literal, tu já fica assigna, tá? Deu ruim. Cara, mas relaxa. O que vai acontecer aqui? Relaxa não, mas vou te relaxar, vamos assim dizer. Ai, me relaxa, professor Fortão. Eu tô precisando. O que acontece aqui? Cara, a área do setor é uma coisa vista lá na parte de geometria plana também com a gente, tá? E aí, se você não lembra, como é que era o parangolê aqui? Você pega aqui um círculo inteiro e o setor circular também é apelidado de fatia de pizza aqui da figura, tá? Essa fatia de pizza é de tal maneira que o que vai acontecer? Para eu achar a área dela, ela tem uma proporção em relação ao todo. Uma proporção em relação ao todo que está, no caso aqui, justamente relacionada a esse ângulo de abertura. Tipo, se a área inteira da circunferência é quanto, gente? É πr ao quadrado. Não confundam com 2πr. 2πr é o comprimento da linha toda. O que eu quero é a área. A área aqui, ela é igual da circunferência a πr ao quadrado, tá? Isso é a área da circunferência, não, do círculo todo, né? Que circunferência não inclui a parte de dentro, o recheio. E aí, se eu quero achar a área do setor, eu faço uma regra de 3 do que decorar a fórmula. Ou seja, πr ao quadrado corresponde à volta inteira. Mas o que é a volta inteira? Em grau, você vai me responder 360. Em radianos, você me responderia o quê? 2π radianos, tá? Então, você vai ter aqui, está para 2π radianos, assim como a área do setor aqui, no caso, está para o ângulo voltado para ele, que no caso é θ em radianos. Pronto. Isso, inclusive, é a forma de chegar à fórmula quando você decora que o π você vai cortar de um lado e do outro, e aí o que vai acabar acontecendo é que você vai ter 2 vezes a área, agora é a hora de multiplicar cruzado, né? Então você vai ter 2 vezes a área do setor
igual a θ vezes R2. Ou seja, a área do setor, se eu jogar o 2 para o outro lado, vai ser θR2 sobre 2, tá? Claro, para a gente poder fazer isso, reparar que todo o meu raciocínio foi feito partindo do princípio de que o ângulo está o quê, galera? De que ele está em radianos, que se ele estiver em radianos já era. Então, para você usar aquilo ali direto, se você quiser decorar, partindo por decoreba, você tem que ter que isso aqui tem que estar sendo usado em radianos, meu amigo. Aí, tranquilo. No caso aqui, gente, o que vai acontecer? Teoricamente, o problema da questão é que eu não tenho o tamanho do ângulo. E reparar que ele não aparece no final. Não é para botar em função do θ. Aí você pode lembrar de duas coisas. Uma que é teoricamente fácil, mas não é, porque o pessoal geralmente decora as coisas na primeira aula de trigonometria ou nem é explicado isso. Você sabia que a definição de 1 radiano é justamente nessa situação aqui? Que situação? A definição de um ângulo de 1 radiano é justamente quando o arco que eu tenho entre os seus lados é justamente quando o arco que eu tenho na sua abertura é igual ao raio, numericamente. Então, isso aqui poderia ser qualquer valor, tá? Poderia ser qualquer valor diferente do raio. Mas quando isso aqui é justamente igualzinho ao raio, esse θ é um radiano. Se eu souber isso, a questão acabou agora, porque você vai botar 1 aqui e vai sobrar o quê, pessoal? R2 sobre 2. R2 sobre 2, que é a letra C. Mas se eu não souber isso, e aí? Aí tu vai ter que fazer uma regra de 3 com 2πr. Porque olha só, o que acontece? Se você não souber isso, e a maioria das pessoas geralmente não sabe, né? Você vai ter que, se fosse a volta inteira, mesmo raciocínio daqui, né? Se fosse a volta inteira, a área era tanto. Mas se for um pedacinho, aí já não sei o que. Só que em vez de fazer com área, eu vou fazer com um comprimento, vou fazer com o tamanho da linha voltada aqui para esse ângulo. Então, se fosse a circunferência toda, a volta seria 2πr. Mas se eu tivesse a volta inteira, o ângulo em radianos seria 2π. Nesse caso, o tamanho do arco que eu estou pegando é apenas R, não é 2πr. É uma linha menor. Uma linha menor que está voltada para θ radianos. Com isso, você vai ter o quê? O 2π vai cortar e você vai ter que θ vezes R é igual a R. Mas, olha só, olha, vejam. Ulalá, você vai ter que o θ é justamente de 1 radiano. Caramba, menina, garota, tá? Então, ó, você tem justamente que a área com isso, se o θ ou θ é de 1 radiano, vai ser 1 vezes r² sobre 2, ou seja, r² sobre 2, dando a letra C, tá? Então, beleza, dá o seu print aí, pessoal, vê se tá tudo bem e marca a resposta correta, tá? A questão era um pouquinho enjoada por causa desse final, que o pessoal já me se enrola. Se você lembrar, repito, definição de 1 radiano é quando eu tenho justamente a questão que na ferida o cara botou aqui, que era para testar quem sabe, quem não sabe essa definição e quem iria mais rapidamente fazer a questão ou não com ela, tá bom? Um beijo. Valeu, tchau, tchau.